Olá, Lorena, bom dia. Bom dia, tia. Olá, Carol, bom dia. Bom dia, Lívia, tudo bem com vocês? Tudo e você? Tudo bem. Olha, para eu chegar aqui, eu tenho que correr, porque a 61 não me deixa sair de lá da sala, gente. Aí vocês ficam aqui me esperando. É um sacrifício para eu conseguir sair de lá para vir para cá. Eles não têm essa última aula, eles acham que eu também não tenho a aula para dar. Eu falo, gente, eu tenho que ir, que eu tenho aula lá na 72. Fica, tia, fica, é um desespero. Bom, mas vamos lá. Hoje nós vamos finalizar nosso último assunto do módulo 3, que a gente vai falar um pouquinho sobre os vírus. É o último grupo que falta para a gente conversar um pouquinho. E eu acho que a aula vai ser um pouco legal, porque a gente está vivendo aí, né, uma pandemia, e exatamente, não vai ser difícil, não, vai ser fácil, pelo contrário, vai ser bem fácil, porque a gente está vivendo uma pandemia, e essa pandemia que a gente está vivendo, né, o mundo inteiro está vivendo, está relacionado com esse grupo que a gente vai estudar hoje, que é o vírus, né? Então, a gente tem estamos vivendo aí um período em que o mundo inteiro está sofrendo com um vírus novo, né, que é o coronavírus, e os cientistas, eles, assim, ainda estão estudando, né, sobre esse tipo de vírus. Então, já se sabe bastante coisa, mas ainda tem muita coisa ainda para ser descoberto, né? É um vírus relativamente novo, em que os cientistas começaram a ter contato a partir do finalzinho do ano passado, né? Que foi quando ele surgiu, em dezembro do ano passado. Então, portanto, por esse surgimento ter sido ano passado, os cientistas deram o nome de Covid-19. Esse 19 é por conta do surgimento dele em 2019, certo? Então, aí estão falando aí no chat sobre a vacina, né? Existem algumas vacinas já em andamento, em testes, né? E esses testes, algumas delas, são mais de 20 vacinas, na verdade, que estão em estudo, mas duas delas é que já estão em um estágio mais avançado, né, de testes, já está na São terceira quantas fase. vacinas, tia? Na verdade, eles estão estudando mais de 20, são mais de 20 tipos diferentes em todo o mundo. Só que no estágio mais avançado que a gente tem duas, né? São as duas que já estão na fase de testagem em seres humanos. E provavelmente vão ser essas duas, a princípio, ou uma ou outra, né? Que a vacinação vai ser feita. Aí depois que as outras, né, ficarem prontas, eles podem até analisar se tem alguma melhor e tudo, mas a princípio vai ser essas duas que estão com um estudo mais avançado, provavelmente, né? Se tudo continuar dando certo. Por enquanto, todas as etapas estão dando certo até agora, então, se tudo correr bem, até o final do ano, creio eu que eles já consigam terminar essa testagem e aí começar a fabricação em grande escala para vacinar a população inteira, né? É mundial, a vacinação vai ser Tia, mundial. esse negócio para vacinar todo mundo deve demorar aí quanto tempo? Então, com certeza, né, vai demorar um pouquinho, porque só aqui no Brasil nós temos 200 e quase 220 milhões de pessoas. Então, isso não vai acontecer de forma rápida. Nem a produção, né, dessa vacina vai ser assim também tão rápida. Aqui no Brasil, né, o principal instituto
a fabricar essa vacina vai ser a Fiocruz, que é lá no Rio, que vocês já ouviram falar, mas ela não vai dar conta de produzir esse número assim do dia para a noite. Isso vai sendo feito aos poucos. Aí o que o Ministério da Saúde deve fazer? Ele deve começar a fazer um calendário pelas pessoas que têm riscos, né, mais... que tem um risco maior, vamos dizer assim. Então, vai começar de quem tem probabilidade de risco maior até os menores, que são as crianças. Nossa, tio, Então, para chegar toda na gente, vacinação 6 meses. vai levar um tempinho, até porque eles estão estimando que seja uma vacina com 2 doses. Então, provavelmente, a gente vai tomar uma dose, e aí, no mês seguinte, um mês depois, a gente vai ter que tomar outra dose. Então, por exemplo, quando o grupo de pessoas que já tomou a primeira estiver tomando a segunda, muitas daqueles outros grupos ainda nem chegaram a tomar a primeira. Então, até conseguir vacinar todo mundo, vai levar um tempinho, não vai ser muito rápido, não, mas com certeza eles vão se organizar, vão fazer um calendário e vão se organizar para que isso fique da melhor maneira possível, né? Estão comentando aí no chat, né, algumas pessoas que conhecem, ó, pessoas que já tiveram, né? Eu também já tive também pessoas, familiares não, mas assim, amigos, né? Meio de amigos meus que já tiveram também. Algumas pessoas tiveram sintomas leves, outras pessoas tiveram sintomas graves. Eu perdi um amigo também que teve os sintomas mais graves e não conseguiu resistir, né? Porque, como eu falei para vocês, é um vírus em que ainda se está fazendo uma descoberta sobre ele, né? Ainda não tem muita informação sobre ele, como que ele reage no nosso corpo. Então, algumas pessoas reagem de uma maneira, apresentam sintomas leves, outras pessoas apresentam sintomas mais graves e outras pessoas, às vezes, nem apresentam sintoma nenhum, né? Então, é uma caixinha de surpresa por enquanto, né? Não tem como, assim, a gente ter certeza que se a gente pegar, o que vai acontecer com a gente, né? Só com ele dentro do nosso corpo é que o organismo ele vai reagir e vai mandar uma resposta para esse vírus. Algumas pessoas reagem bem, têm uma boa resposta a ele, embora seja um vírus assim bem forte, né, bem complicado, e algumas pessoas não conseguem reagir, né? E algumas pessoas não têm sintoma nenhum. Fazem o exame, sabem que estão com ele, porque dá positivo no exame, mas não desenvolve nenhum tipo de sintoma. Às vezes nem os leves, né? Pode falar, Lívia, pode perguntar sim. Tia, com certeza quando vier a vacina, vai muita gente querer ir nos postos, essas coisas, tomar vacina. Sim, Como o vírus com não vai certeza. estar em extinção por causa Caraca, que pior que eu nem pensei todo nisso. Eu pensei nisso. Que, É, tipo eu fico assim, pensando nisso no todo dia, lugar. porque Tipo assim, agora a gente tá tendo bastante casos de Covid. Aí quando sair a vacina, vai ter um montão de pessoa vai ficar aglomerada no uma posto. aglomeração. Vai Aí, ficar uma aí o aglomeração. Covid Exatamente, vai ser vai um pegar grupo mais ali no inteiro. posto do que as pessoas indo na rua. Vai ser pior no posto do que na rua. Isso. O que Eu fico eu pensando acho que toda eles vão hora. fazer? Sabe o que eu acho que eles vão fazer? Eles vão arrumar um jeito, né? Eles vão ter que se organizar, porque realmente vai acontecer isso, né? Quando der na televisão que a vacina já está liberada para nem que seja para todo mundo, mas que seja para um determinado grupo primeiro, vai todo mundo querer ir primeiro. E aí vai acontecer isso. Eu também já pensei nisso. Eu acho que eles vão ter que se organizar, vão ter que bolar alguma situação para fazer a coisa da melhor maneira possível. Então, provavelmente,
não vai ser só no posto de gasolina, não, no posto de saúde. Provavelmente, eles vão criar outros pontos, tá? Para que essa vacinação, ela seja uma vacinação mais rápida e atingindo um maior número de pessoas. Por exemplo, quando às vezes acontece de ter doenças assim, que são consideradas de calamidade pública, como está sendo essa pandemia, né? Todos os países, eles entraram em um estágio de emergência de calamidade pública. E quando acontece isso, o próprio exército, às vezes, entra em ação também. Então, eu acho que, porque o exército, né, ele tem a parte médica também. Então, eu acho que além dos postos de saúde, além dos hospitais, eu acho que o exército, a marinha, sei lá, vai montar alguns pontos, né, para ajudar nessa vacinação, porque outras doenças já ocorreram em épocas passadas e eles pediram a ajuda às Forças Armadas, que elas podem fazer esse tipo de trabalho também. Entendeu? Então, eu acho que deva ser mais ou menos dessa maneira, porque só o posto de saúde não vai dar conta de vacinar todo mundo. Vai ter esse problema que vocês pensaram aí na aglomeração, entendeu? Então, seria uma das possibilidades, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica entrar também junto com o posto de saúde para vacinar essas pessoas também. Aí iria acelerar, né, o processo e não iria deixar juntar muita gente no posto de saúde, porque só o posto não dá conta. Respondido a dúvida de vocês? Isso é o que eu Sim, o que mas eu tô achando. tia, Professora, mas o certo seria eles saírem na rua com um carro assim, com as vacinas, e irem bater de porta em porta, né? Foi o que eu Seria falei melhor no assim. chat. Também pode ser uma alternativa, também, ó. Por exemplo, nesse início de pandemia, né, que a gente teve no período de março e abril, estava tendo a vacinação da gripe, né, que é um outro tipo de vírus também bem grave, que é o H1N1. Sabe o que fizeram aqui no meu condomínio? Eu moro no condomínio da Maria Rita. Aqui são 480 apartamentos. Não faço a mínima ideia de quantos moradores tenham aqui, porque são 480 apartamentos que cada apartamento tenha 3, 4 pessoas, né? Dá quase 2.000 pessoas aqui dentro. O que eles fizeram? Como as pessoas não estavam conseguindo ir ao posto de saúde para se vacinar contra a gripe, eles vieram até o condomínio, colocaram uma informação, fizeram um cartaz, colocaram uma informação na portaria dizendo que uma equipe, vinha até o condomínio vacinar todos os idosos, crianças menores de 6 anos, né, e os doentes crônicos, que era o público-alvo da vacinação da gripe, no meu condomínio. Então, as pessoas do meu condomínio não precisaram se preocupar em sair em plena pandemia, que era no mês de março e abril, que foi a vacinação, e que não podia sair de casa. Então, eles vieram até aqui, entendeu? Então, possa ser que também seja dessa maneira, que eles vão de casa em casa, ou principalmente nos condomínios, né, onde tem um maior número de concentração de pessoas. Possa ser que possa acontecer dessa maneira. Oi. Mas as pessoas da Marinha, eles são treinados também para dar vacina? Sim, tem. Tanto na Marinha, na Aeronáutica, quanto no Exército, tem uma equipe médica. Existem pessoas que prestam prova, né? Médicos, enfermeiros. Se tiver alguém aí que seja filho de militar, sabe disso. Tem um hospital, eles têm um hospital próprio, tem um hospital do Exército, tem um hospital da Marinha, tem um hospital da Aeronáutica, e que tem esses profissionais, eles fazem prova para trabalhar nesses hospitais,
entendeu? Então, tanto essas três forças que eu falei, que fazem, né, o conjunto das Forças Armadas, eles têm esses profissionais, tanto médico quanto enfermeiro, dentista. Então, eles dão conta do recado, sim. Até porque, se acontecer uma guerra, quem é que cuida dos soldados? São esses profissionais. Se os soldados se ferirem numa guerra, são esses profissionais que cuidam desses soldados. Entenderam? Então, tanto nas três forças tem esse grupo de pessoas que são treinados para isso. Então, nesse caso, como é um caso de pandemia, né, um caso de calamidade pública, as três forças podem ajudar, sim, ao país a acabar logo, né, com esse problema. Certo? Certo. Bom, então vamos lá. Então, o livro ele começa logo pedindo para a gente pensar, né, e para comentar se a gente já ouviu falar em vírus. E a gente já ouviu falar em vários. Página 269. Então, só agora aqui nós comentamos sobre o vírus do coronavírus, o Covid-19, e sobre o vírus da gripe, né? Alguns nós temos, assim, uma certa resistência, a gente consegue resistir, outros não, tá? Outros são um pouquinho mais fortes. Tá bom, eu espero, Lívia, pode ir lá. Então, dependendo do tipo de vírus que está sendo analisado, a pessoa ela pode ter uma doença e essa doença ser uma doença que não leve à morte, e pode ter um tipo de vírus em que esse vírus pode causar a morte, como é o caso do coronavírus, como é o caso do vírus da AIDS, né? O HIV também é um vírus que a ciência ainda não conseguiu descobrir, né, uma cura para esse vírus. Já existe um tratamento para a pessoa que tem a AIDS, mas uma cura ainda não se tem, né? Então, é um vírus que os cientistas já estudam já há bastante tempo, há mais ou menos uns 40 anos que eles estudam o vírus do HIV, né, que é o vírus da AIDS, e ainda não conseguiram chegar a uma conclusão de cura. Então, existem alguns vírus, você vê, o do coronavírus, os estudos, eles estão sendo até que rápidos. Nós temos aí mais ou menos uns 10 meses, né, que ele surgiu lá na China primeiro, e em 10 meses eles já conseguiram descobrir já bastante coisa, já conseguiram até fazer uma vacina, né? Então, as pesquisas, elas estão sendo rápidas em relação a outros tipos de vírus que a gente tem, igual esse da AIDS, que já se estuda há 40 anos e ainda não conseguiu nada, né? Só conseguiu um tratamento, mas uma cura não tem. Então, até que, graças a Deus, está sendo rápido, né? A gente queria, a nossa ansiedade, às vezes, proporciona a gente que a gente quer que aconteça de forma mais rápida, mas às vezes não é possível. Os cientistas eles estão fazendo da melhor maneira possível e o mais rápido possível para que a gente fique logo livre desse tipo de vírus. Bom, o que a gente precisa saber, né, desse grupo aí dos vírus? Existem alguns livros que ele coloca o vírus como um grupo de seres que possuem vida, tá? Dentro do grupo dos seres vivos propriamente dito. Esse livro aqui, ele não coloca esse grupo dentro do grupo dos seres vivos, por isso ele deixou por último, tá? O autor desse livro, ele... como que eu vou dizer para vocês? Ele separa esse grupo, tá? Porque ele acha que ele está no limiar, ele está no meio entre os seres vivos e os seres não vivos. Por
que esse autor desse livro acha isso? Que ele está no meio, no limiar. Porque ele só consegue se reproduzir, né, na etapa do ciclo de vida dele, ele só consegue se reproduzir quando ele está dentro de um outro ser vivo. Tá? Então, se o vírus ele não estiver dentro da gente ou de outro ser vivo, ele não consegue se reproduzir. Ele fica tipo que congelado no ar. Ele fica tipo que paralisado no ar, tá? Ele fica imóvel. Ele não tem esse poder de se reproduzir enquanto ele está fora de um outro corpo, de um ser vivo, tá? Então, ele precisa parasitar um ser vivo, entrar dentro de um ser vivo, para aí sim ele ter todo o ciclo de vida dele, para ele conseguir crescer, se desenvolver, reproduzir e depois morrer, tá? Então, o autor dessa coleção, ele coloca o vírus como um grupo no limiar entre os seres vivos e os seres não vivos. Qual é a aparência, né, desses vírus, né? A aparência ela pode modificar um pouquinho. O vírus da gripe ele tem um tipo de forma. O do coronavírus a gente vê aí na televisão, né? Que ele parece uma coroazinha, uma bolinha, todo espetadinho. Por isso que deram o nome de coronavírus, porque parece uma coroa, tá? Ele tem um monte de coisinha espetadinho, assim, que parece uma coroa. Então, os vírus, eles têm, assim, formatos bem diferentes um do outro. Aí, para o cientista descobrir qual é esse formato, ele precisa analisar esse vírus no microscópio. Igual aparece na televisão, os cientistas o tempo todo, ou com microscópio, ou então fazendo alguma testagem, né, com aquelas pipetas, que são aqueles aparelhinhos que eles pingam sempre uma substância para ele tentar reagir com aquela fórmula. Então, na maioria das vezes, é por isso que ele chama corona, por causa dessa coroa. Ele parece uma coroazinha de espinhos, né? Por isso que deram o nome de coronavírus. Geralmente, os cientistas, eles sempre buscam uma associação, eles fazem uma associação com alguma coisa. Então, ele parece com alguma coisa, então a gente dá o nome relacionado a essa coisa. E o 19, por conta dele ter sido descoberto em 2019, né, no finalzinho do ano passado, né? Aqui no Rio, ele só chegou no mês de março, né? Os primeiros casos apareceram no mês de março, foi depois do carnaval. Mas nos países lá de fora, principalmente na China, que foi o primeiro, aí foi dado no finalzinho do ano passado, tá? Bom, aí ele coloca aí, ó, uma foto de folhas do tabaco, ó. São com essas folhas que fazem o cigarro, tá? É do tabaco. E se a gente observar, ó, tem algumas folhas que estão amareladas. Esse amarelamento dessas folhas, essas partes amareladas aí da folha, são causadas por um tipo de vírus. Então, só para vocês terem a noção de que os vírus, eles podem parasitar qualquer tipo de ser vivo, não só o ser humano. Pode parasitar o ser humano, pode parasitar outros animais e pode parasitar plantas também, igual essa folha de tabaco que está aí no livro, tá? Ó, para quem não tem o livro, a gente tem aqui uma fotinho mostrando algumas folhas de tabaco e em algumas folhinhas tá meio amareladozinho aí. Tá? E isso é provocado por um tipo de vírus. Bom, aí os cientistas observaram isso
essas manchas. Isso é para fazer o cigarro, o tabaco faz o cigarro, tá? Os cientistas observando isso, o que eles passaram a fazer? Tentaram investigar o que estava acontecendo, o porquê que essas folhas estavam ficando dessa maneira, amareladas, tá? E aí um cientista, o Dmitry, um cientista russo, Dmitry, foi que começou a estudar esse tipo de vegetal, que é o tabaco, com esse tipo de vírus, tá? Então, mostra todo aí, ó, o processo da experiência que ele fez, ó. Dmitry coletou algumas folhas doentes de tabaco e amassou-as até obter um líquido. Em seguida, filtrou esse líquido com um filtro com furos tão pequenos que eram capazes de reter até mesmo micro-organismos como bactérias. Depois ele colocou o líquido filtrado em contato com plantas de tabaco sadias. Ele observou que essas plantas adoeceram, ou seja, adquiriram a doença do mosaico. Então, o que ele fez? Para ele ter certeza que aquilo ali era provocado por um vírus, ele pegou as folhas que estavam amareladas, amassou, socou a folha todinha, aí saiu um líquido dessa folha. Quando ele obteve esse líquido, provavelmente naquele líquido ali tinha o vírus. O que ele fez? Ele pegou uma planta sadia, uma planta que não tinha esse vírus, e injetou esse líquido nessa planta. O que aconteceu com a planta? A planta ficou doente também. Ficou com as folhinhas amareladas novamente, ó. Aqui está todo o processo no experimento dele. Ele pegou a planta doente, aí amassou essa folha, obteve um líquido, e aí ele foi e colocou esse líquido numa planta boa, numa planta sadia. E aí ele observou que essa planta ficou doente também. É assim que eles fazem as experiências com os vírus que são causadores de doenças nos seres humanos. Tá? Eles pegam o vírus, isolam esse vírus e começam a observar qual é o comportamento desse vírus, quais são as características que esse vírus tem. Tá? Isso tudo eles vão analisando. O porquê que em algumas pessoas o vírus responde de uma maneira, em outras responde de outra, às vezes pela faixa etária, ou então se tem algum problema de saúde, né? Quando a pessoa tem algum problema de saúde, reage de uma maneira, se a pessoa não tem problema de saúde nenhum, reage de outra, tá? E eles também, os vírus, eles também têm o poder de sofrer transformações, mutações, a gente chama isso de mutações. Por que a vacina da gripe tem todo ano? A vacinação da gripe tem todo ano? Porque o vírus da gripe, ele sofre mutação, ele sofre transformações. Então, o que os cientistas fazem? Percebem essa mudança do vírus e aí faz uma nova vacina. Aí, por isso que a gente tem que começar, tem que tomar de novo, né, no ano seguinte, a vacina novamente. Porque aquela vacina vai combater aquele tipo de vírus que sofreu a transformação, que sofreu a mutação, tá? Por que os cientistas ainda não conseguiram descobrir a cura para a AIDS? Porque quando eles estão estudando o vírus, que eles tentam isolar esse vírus, ele sofre uma mutação, e aí eles não conseguem finalizar o processo de reconhecimento desse vírus. Conclusão, toda a pesquisa tem que começar do zero. Então, isso já faz 40 anos que eles pesquisam esse vírus do HIV, o vírus da AIDS, e não conseguem chegar a uma conclusão. Quando eles estão quase no final, né, descobrindo todas as características, o vírus sofre uma mutação, eles têm que começar tudo do início de novo. Então, às vezes, o que a gente acha que aparentemente
é fácil e às vezes a gente fica ansioso, né, por uma cura, como é agora o caso do coronavírus, muitas das vezes aquele cientista ele tem que repetir aquele processo milhares de vezes até dar certo. Então, por isso que às vezes demora um pouquinho, tá? Bom, na página 270, ó, nós temos uma representação de um bacteriófago, que é um vírus que parasita uma bactéria. Ele tem mais ou menos essa aparência aqui. Olha que coisa estranha. Só que para a gente observar isso aqui, foram aumentadas aí algumas vezes, né? Não diz aqui quanto, mas muitas vezes, tá? E aí, através desse desenho, a gente tem um outro desenho, que é esse aqui. Esse aqui é uma foto real, tá? Esse aqui já é um esquema, já é um desenho. Aí a gente tem esse desenho aqui, para mostrar para vocês aí as partes do vírus. Então, ele tem aí, ó, uma parte que é chamada de material genético, que está tipo dentro de uma cápsula, que é essa parte aqui, ó. O material genético dele está aqui, que pode ser o DNA ou o RNA, dependendo do vírus. Tia. Linhazinhas. Oi, Lívia, quer falar? Sim, o Covid-19, para saber como era a performance dele, teve que aumentar mais ou menos quanto... Ai, eu não sei qual é a palavra, acho que não é zoom, mas... É tipo um zoom mesmo, Foi feito no microscópio, né? Aquela imagem que a gente tem, de uma bolinha toda espetadinha. E aí, dependendo do tamanho que eles queiram observar, vai variar essa quantidade de vezes, né? Mas como o vírus ele é muito pequeno, o cientista ele precisa ter um microscópio muito potente para poder visualizar eles, tá? Então, por exemplo, aquele microscópio que eu acho que já apareceu a foto dele aqui no livro, que foi o microscópio... Deixa eu ver aqui se tem algum. No livro do 6º ano é que tem, quer ver? Esse tipo de microscópio aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Não tem como visualizar isso, não. Ó, esse tipo de microscópio aqui, a gente chama de microscópio óptico. Esse aqui, ó. Esse tipo de microscópio, ele não consegue ampliar a quantidade de vezes em que o cientista precisa para visualizar um vírus. Somente o microscópio eletrônico é que consegue fazer isso, tá? O microscópio eletrônico é o microscópio mais potente que a gente tem. Então, esses sim, que são os microscópios que tem na Fiocruz, que tem na faculdade lá do Fundão, na UFRJ. Esse, sim, é um microscópio bem potente. Então, vocês estão conseguindo me ouvir? Para mim, travou aqui um pouco. Estão conseguindo me ouvir? Sua voz está travando muito, tia, mas dá para ouvir. Estou vendo aqui agora que está travando. Para mim, sua voz está tá normal. meio Para mim, sua voz está normal. congelando. Só tá gravando às vezes. Agora melhorou. Tinha dado uma travada aqui para mim. Então, eles só conseguem visualizar com o microscópio eletrônico, tá? Com aquele que eu mostrei na foto, aí ele não consegue, não, tá? Tem que ser um microscópio bem melhor do que aquele ali. Aquele ali é só utilizado, assim, em aulas, em faculdade, para você observar coisas em que o tamanho não seja tão pequenininho quanto um bactéria, um protozoário, um vírus, aí tem que ser um microscópio um pouquinho mais potente,
que é o eletrônico, tá? Que, por sinal, também é o mais caro, tá? Porque é o melhor. Bom, aí ele está mostrando aí na página 270, nesse esquema, essa primeira parte, que é chamada de cápsula de proteína, que tem um material genético, e na segunda parte, ó, a cauda, que é a parte por onde ele vai tentar se fixar no corpo do outro ser vivo que ele for parasitar, tá? Então, a estrutura dele é mais ou menos essa, bem feinho, né? Isso de um bacteriófago, que é o vírus que parasita uma bactéria, tá? Ele vive dentro do corpo de uma bactéria, certo? Na vírus do HIV, tentando entrar numa célula de uma pessoa boa, sadia. Deixa eu só ver o que perguntaram aqui no chat. Espera aí. Não, Pedro, não acontece isso não. Por exemplo, a maioria dos vírus, né? Se você tiver um contato com ele, você vai ter um certo tratamento para fazer, né? Que é o caso desse do Covid-19. Não se tem uma cura ainda, mas se tem um tratamento a fazer, né? E aí algumas pessoas seguem esse tratamento e conseguem ter uma boa resposta, aí ficam boas. Agora, existem alguns vírus, como esse aí da página 271, que é o vírus do HIV, o vírus da AIDS, esse sim, a pessoa ela não consegue ainda se ver livre desse tipo de vírus. O que a ciência já descobriu sobre ele é uma forma de tratamento, ou seja, em vez quando a pessoa, há 40 anos atrás, se a pessoa entrasse em contato com esse tipo de vírus, ela morria em 6 meses. Hoje em dia, isso não acontece mais. Se a pessoa tiver o vírus do HIV, ela vai fazer um tratamento, que é um tratamento prolongado, ela vai tomar essa medicação para o resto da vida dela, mas, em compensação, essa medicação vai prolongar o tempo de vida dela, ou seja, ela não vai morrer por conta disso. Ela pode morrer por uma outra doença, mas não pela AIDS, tá? Então, os cientistas já conseguiram, pelo menos, amenizar o número de mortes. Antigamente, não. Há 40 anos atrás, se a pessoa se infectasse com o vírus do HIV, em 6 meses, no máximo 1 ano, ela morria. Hoje em dia, não mais, tá? Ela pode ter esse vírus dentro dela, ela pode ser soro positivo, como a gente chama, né? Que é quando tem o vírus, mas aí ela faz esse tratamento, ela usa essa medicação, e aí ela vai ter vida normal, tá? Ela não vai mais morrer por conta desse tipo de vírus. Ela consegue prolongar bastante o tempo de vida dela, tá? Então, aqui nesse esquema está mostrando como que esse vírus reage dentro de uma célula humana, dentro de uma célula que a gente chama de célula sadia, tá? É dessa forma que está mostrando aí, ó. O passo a passo aí. Até esse vírus conseguir se reproduzir dentro dessa célula e voltar para o sangue, que ele fica no sangue, tá? Então, por isso que a gente não pode ter contato com o sangue de ninguém, porque como a gente não sabe se a pessoa tem esse vírus ou não, a gente nunca pode ter contato com o sangue de outra pessoa, justamente porque é através do sangue, né, e de relação sexual também, que são os principais meios de contaminação, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Aí ele comenta assim, ó, o vírus do HIV pode provocar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida.
esse AIDS, essa siglas em AIDS, significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Esse vírus, ele é transmitido por meio de relação sexual sem proteção ou do contato com o sangue contaminado. Então, qualquer objeto ou qualquer contato que você tenha com o sangue contaminado, você corre o risco de ter esse vírus dentro de você. Então, tem que ter cuidado na hora de fazer um exame de sangue, verificar se as agulhas, as seringas são todas descartáveis, se depois que eles usam em você, se jogam fora. Quando se toma uma vacina também, a gente tem que verificar se a agulha e a seringa foram colocadas ali na hora, a vacina na hora, né? Quando a gente vai a um dentista, todos aqueles instrumentos que o dentista utiliza, ele tem que ser esterilizado para poder usar na gente, porque no dentista também tem muito contato com sangue, né? Quando você faz uma cirurgia, todos os instrumentos daquela cirurgia têm que ser esterilizado. O alicate de unha, exatamente, Lívia. As meninas aí, né, que gostam de fazer a unhazinha no salão, tem que ficar atento com relação a isso. Se o alicate foi esterilizado antes de usar em vocês, entendeu? Ou então, levar o seu próprio alicate, fazer com o seu próprio alicate, né? Ou então faz em casa, isso aí, eu também faço em casa. Eu mesmo faço a minha e evito de fazer no salão exatamente por conta desses cuidados, né? A gente nunca sabe como que foi feito lá, o cuidado que foi utilizado. Então, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar, certo? É aquele de tirar a cutícula, porque quando tira a cutícula, se você tirar um bifezinho, não sangra o dedo? Aquele sangue, se ficar ali no alicate, você usar esse alicate em outra pessoa, se a pessoa anterior que usou o alicate tiver o vírus da AIDS, passou para você. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com relação a esses vírus que andam por aí, que são vários, né? Eles vão surgindo, assim, em cada tempo, vão surgindo novos vírus, e aí os cientistas têm que dar conta de novos vírus, tá? Bom, o que vocês vão fazer em casa, então? Vou escrever lá no chat as páginas para a gente terminar esse livro. Na semana que vem, nós vamos corrigir essas páginas para a gente finalizar esse livro, tá? A quarta-feira que vem, que é a nossa próxima aula. Oi. Minha mãe tá ouvindo a aula, ela falou a mesma coisa que você tinha falado do alicate. É bem complicado, a gente tem que ficar bem atenta com relação a isso. Entendeu? 274. Opa, espera aí. Até 278. Para quarta-feira. É quarta? Não, desculpa, é para terça-feira. A nossa próxima aula. Quarta-feira é hoje. Pronto. Tá? Aí a gente finaliza esse livro aí para na outra aula a gente começar o módulo 4. Vocês façam essas páginas em casa. Na terça-feira a gente corrige. Aí na aula de quarta, se a gente conseguir corrigir tudo, a gente começa o módulo 4, tá? Bom, vamos lá então. Vou conferir a chamada de vocês. À medida que eu for conferindo, vocês estão liberados, tá bom? Eu tava falando aqui, o máximo de pessoas que entraram na sala foi 15. Aí agora tá com 12. Agora tá com 12, exatamente. Eu nem olhei quando eu entrei quantos